Você já parou para pensar como é que você tem feito as suas escolhas? Ou será que alguém tem escolhido por você? Mas calma, vamos de Jeep? Eu preciso começar falando que essa reflexão, ela surgiu de um acúmulo depois de quase 10 anos de presença digital, 10 anos construindo uma marca, um público, uma narrativa, e nesse tempo todo eu fui fazendo escolhas, algumas muito conscientes, outras nem tanto, e chegou um momento que eu acho que toda mulher que tá nesse processo de construção chega, em que você para e olha para tudo que você construiu e aí se pergunta: será que é isso que eu realmente quero? E essa pergunta é o começo de tudo, já que o ano de 2026 vem me confrontando de várias formas muito concretas. Eu preciso falar que se tem uma palavra que vem definindo o meu ano até agora, é a palavra escolha. Tanto que eu fui procurar o significado dela no dicionário. Escolha: o ato ou efeito de selecionar, preferir ou optar por uma ou mais coisas entre várias alternativas. Significa discernimento, a capacidade de avaliar ou o próprio resultado dessa seleção. E isso me levou para um lugar de reflexão, para tentar entender até onde eu estava escolhendo ou até onde eu estava deixando que as pessoas escolhessem por mim. E assim, isso vale para tudo, né? Para o que eu compro, para onde eu vou, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, porque estamos em 2026, já em abril, e até agora esse ano me trouxe uma clareza de escolhas gigantesca, porque eu comecei o ano escolhendo não ir para o carnaval, já que eu entendi que naquele momento, financeiramente falando, emocionalmente falando, não fazia sentido. E olha, por mais que pareça uma decisão pequena olhando de fora, por dentro ela tinha muito mais camadas, porque eu precisei escolher sair de uma narrativa que eu construí durante muitos anos e fazer algo oposto, porque eu simplesmente entendi que não era o momento e que caso eu escolhesse viver aquilo, eu estaria escolhendo por conta do que as pessoas estavam esperando de mim. Quando eu coloquei o que eu queria na frente, eu entendi na hora a resposta. E eu entendi que eu não queria ir. E essa decisão que eu tomei veio acompanhada de um alívio gigantesco, porque ela na sequência estava ligada a outra escolha que eu fiz e que também já impactou muito o meu ano, que foi o explante. Eu tirei a prótese de silicone há exatamente 2 meses atrás, porque eu entendi que insistir no que não funciona também é uma escolha. Só que no sentido contrário, né? Essa decisão foi até mais profunda, porque ela tocou num lugar que a gente raramente fala com honestidade. E existe uma pressão em torno do corpo da mulher que está em evidência, o que parece certo ter, o que parece certo mostrar. E assim, eu nem vou entrar em todos os detalhes aqui dessa escolha, porque esse é um assunto que merece um capítulo só dele. Mas o que eu posso dizer é que quando a resposta ficou clara, a decisão também ficou. E não foi uma escolha fácil, mas foi uma escolha minha. E essa distinção entre o que é fácil e o que é seu é o coração de tudo que eu quero falar aqui nessa série. E olha, algumas escolhas num primeiro momento, elas parecem pequenas,
mas aonde elas nos levam é algo gigantesco, porque quando você começa a fazer escolhas com intenção, você percebe o quanto você estava vivendo no piloto automático, o quanto você estava comprando o que estava em alta, indo para onde todo mundo ia, usando o que era tendência, mesmo não fazendo sentido nenhum para você, mas porque parecia que o que estava certo vinha de fora. E aí, deixa eu te dizer uma coisa sobre isso. Piloto automático não é fraqueza, é humano. A gente vive num mundo com tanto estímulo, tanta informação, tanta pressão de estar em todo lugar o tempo todo, que o piloto automático é uma resposta natural do cérebro para economizar energia. E assim, o grande problema não é entrar no piloto automático. Eu acredito que o grande problema é você não perceber quando você está nele. Porque quando você não percebe, você passa anos fazendo escolhas que parecem suas, mas não são. Comprando o que o algoritmo te mostrou, indo para onde o hype está te levando, sendo quem o roteiro pede. E aí a conta chega, né? E você um dia para e olha para trás e não reconhece mais as escolhas que fez. E eu tô falando tudo isso porque eu já estive nesse lugar e eu sei o que é a sensação de olhar para uma fase da sua vida e se perguntar: como foi que eu cheguei até aqui? Quando foi que eu parei de escolher? E a resposta quase sempre é: quando você parou de se perguntar se o que você estava fazendo era realmente seu. E isso tem um custo muito alto. E assim, eu não tô falando só de custo financeiro, tá? Eu tô falando de custo de energia, de tempo, de você olhar e não se reconhecer nas suas próprias escolhas. E escolher é um ato silencioso, mas extremamente poderoso, porque repetir o que funciona é confortável, mas você só se destaca quando ousa escolher com verdade. E é aí que o jogo muda, porque quem escolhe com intenção não precisa explicar. Quem repete o que já existe fica num eterno looping com a sensação de que precisa competir. Mas quando você está muito segura do que você faz, do que você usa, do que você fala, você não precisa explicar nada, você não tem que nada. E é aí que entra a parte sobre o que significa virar referência de verdade. Porque eu acho que esse é um conceito que a gente usa muito e entende de formas diferentes. Porque virar referência não é sobre ter mais seguidores, não é sobre estar em todo lugar, não é sobre ser mais vista ou a mais comentada, mas é sobre ter um ponto de vista tão consistente, tão seu, tão construído em cima de quem você realmente é, que as pessoas passam a te procurar quando precisam de uma perspectiva em quem confiam. E esse ponto de vista não se constrói seguindo o que está em alta. Ele se constrói fazendo escolhas que são suas repetidamente, com consistência, com coragem de, às vezes, ter que ir na direção contrária. E isso é o que eu estou tentando construir. E isso é sobre o que essa série fala. E eu sei que pode até parecer óbvio, né? Mas tenta aplicar isso na próxima vez que você for comprar alguma coisa só porque está todo mundo comprando, ou aceitar um convite que você não quer ir, mas acha que deveria, ou continuar investindo em algo que claramente não está funcionando. E olha, algumas escolhas doem, tá? Mas quando você escolhe de verdade, você sente que ela chega com um peso diferente. Quando você escolhe o que representa quem você é,
e não quem você quer performar, você sente uma diferença enorme. E é aí que você para de procurar referências e começa a se tornar uma. E quando você está em paz com quem você é, qualquer escolha vira identidade. E se você está nesse momento da vida de maturidade, de querer fazer escolhas que são suas de verdade, essa série é para você. Aqui não é sobre o que eu escolho, mas como eu escolho e por que isso mudou tudo. E sentiu que esse excesso pode ser muitas vezes o maior inimigo de uma boa decisão? Eu já tive, mas esse é um assunto do próximo DIP. Tchau!